Hoje, na aula de matemática, nós iremos resolver exercícios sobre regras de 3 simples e grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nós faremos a correção das atividades a partir da página 193, exercício 9. Vejamos o que pede no exercício 9. No exercício 9, nós lemos assim: o pêndulo de um relógio faz uma oscilação completa a cada segundo. E a cada oscilação do pêndulo, o peso desce 0,02 milímetros. Em 24 horas, quantos milímetros o peso desce? Então, vamos pensar aqui. Ele disse que a cada segundo, ele desce 0,02 milímetros. Então, olha, 1 segundo, ele desce 0,02 milímetros, certo? Ele quer saber em 24 horas, mas antes nós temos que transformar as horas em segundos. 24 horas, quando multiplicado por 60, nós transformamos em minutos. Então, vamos multiplicar, ó, 24 vezes 60. Quando termina em zero, eu posso colocar o zero aqui de fora, copiar e multiplicar os fatores apenas pelo 6. 4 vezes 6, 24. Fica o 4, guardo 2. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, eu tenho em 24 horas, 1440 minutos. Só que ele não quer em minutos, ele quer em segundos. Para transformar de minutos em segundos, nós multiplicamos por 60. Então, nós faremos 1440 minutos vezes 60 e transformaremos em segundos. Vamos fazer aqui no rascunho, ó, 1440 vezes 60. Põe o zero aqui de fora, copio e multiplico apenas pelo 6. 0 vezes 6, 0. 4 vezes 6, 24. Fico 4, guardo 2. 4 vezes 6, 24. Mais 2, 26. Fico 6, guardo 2. 1 vezes 6, 6. Mais 2, 8. Então, eu tenho 86.400 segundos, certo? Só que ele quer saber, em 86.400 segundos, quanto abaixou do pêndulo. Então, a cada segundo abaixa 0,02 milímetros. Então, nós vamos pegar esse valor e multiplicar por 0,02. Então, façamos aqui, ó, 86.400 vezes 0,02. Multiplique normalmente como se não existisse a vírgula. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Fica o 2, guardo 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. Não preciso multiplicar por esses zeros na frente, porque vai dar tudo zero. E quando eu somar, vai dar esse valor mesmo. Então, olha, volte nos fatores, veja quantas casas decimais nós temos. Nós temos 1, 2 casas decimais. Conta 1, 2, põe a vírgula. Então, deu 1728. A resposta, então, será: em 24 horas, o pêndulo descerá 1728 milímetros. E está pronto o exercício 9. Sobre o 9, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso apagar para fazermos o 10? Eu vou apagar então e nós vamos fazer o exercício número 10 da página 193. Então, vamos lá para o exercício número 10. No 10, olha o que a gente tem. A seguinte tabela mostra a relação entre duas grandezas x e y. Com base nos números dados, responda a pergunta, faça o que se pede. Gente, olha o que acontece. No x, nós temos a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 6. No y, nós temos 12, 6, 4.
4, 3 e 2. Olha o que acontece. Do x para o y foi de 1 para 12. Do x para o y foi de 2 para 6. Do x para o y de 3 para 4. Olha só, enquanto x aumenta, o y diminui. Então, o que acontece? X e y eles serão inversamente proporcionais, certo? Por quê? Eles são inversamente proporcionais? Sim, são inversamente proporcionais. Pois quando x aumenta, y diminui proporcionalmente. Pois quando x aumenta, y diminui proporcionalmente. Tá? Então, essa é a resposta da letra A do exercício 10. Na letra D, nós lemos assim, ó. Construa o gráfico da função que relaciona x e y. Então, nós vamos fazer o gráfico. Nós fazemos, então, o plano cartesiano. Tá aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas e que fica sempre na vertical. O eixo x, que é o eixo das abscissas e que fica na horizontal. Aí, o que nós fazemos? Olha só, vamos fazer os pares ordenados? Eu vou primeiro pôr os números aqui, tá? Então, vamos ver o x. O x vai de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O y, ele vai até o 12. Então, vou contar de 2 em 2 para caber aqui, tá bom? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora, vamos marcar os pontos? Olha os pares ordenados. O primeiro par ordenado é 1 para x, 12 para y. 1 para x, 12 para y, mas pontinho aqui, ó. Agora, segundo par ordenado, 2 para x, 6 para y. 2 para x, 6 para y. Próximo par ordenado, 3 para x, 4 para y. 3 para x, 4 para y. O próximo vai ser 4 para x, 3 para y. 4 para x, 3 para y. O 3 fica entre 2 e 4, certo? Por isso que eu coloquei aqui no meio, ó. E o último par ordenado, 6 e 2. 6 e 2. Pronto. Agora eu ligo, olha. Essa aqui é a curva, ou seja, é o gráfico que representa a descrição dada entre as grandezas do enunciado do exercício 10. Sobre o 10, tem alguma pergunta? Vamos fazer então o exercício 11? Virem a página, vamos lá para a página 194, nós faremos o exercício 11. Vou apagar aqui para a gente fazer. Vamos lá. O que temos no exercício 11? Olha. Márcio vende pneus usados. O preço de cada um é inversamente proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Assim, um pneu que rodou mais é mais barato que outro que rodou menos. Se um pneu que rodou 3.000 quilômetros custa R$15, quanto custa um que rodou 1.500 quilômetros? Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais
o pneu rodou, mais barato ele é. Então, se aumenta a quilometragem rodada, diminui o preço do pneu. Uma informação aumenta, a outra diminui. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar o nosso esquema. Olha, se ele rodou 3.000 quilômetros, quer dizer que este pneu custará R$15. Ele quer saber o valor de um pneu que rodou 1.500 quilômetros. Então, se ele rodou 1.500 quilômetros, qual será o seu preço? Não sei. Aí eu chamo de X. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver da seguinte forma. Se são grandezas inversamente proporcionais, uma informação aumenta e a outra diminui, nós faremos uma multiplicação linear das informações. Então, eu tenho 1.500 vezes x. 1.500x. Que é igual a 3.000 vezes 15. 3.000 vezes 15. Copio aqui. 1.500x é igual. Aí, nós vamos fazer 15 vezes 3.000. Vou pôr o 15 primeiro. Vou pôr o 3.000 embaixo com zeros de fora. E vou multiplicar. Vou copiar os 3 zeros do 3.000 aqui embaixo, ó, e vou multiplicar só pelo 3. 5 vezes 3, 15. Fica o 5, guardo 1. 1 vezes 3, 3 mais 1, 4. Então, nós temos 45.000. Agora, vamos isolar o x. X é igual a 45.000. O 1.500 que estava multiplicando o x muda de lado, dividindo. Então, ele vem aqui para baixo, ó, 1.500, certo? Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Minha operação ficou 450 dividido por 15. Vamos fazer? Olha, 450 dividido por 15. Então, eu pego 45, 45 dividido por 15 dá 3, ó. 3 vezes 5, 15, fica o 5, guardo 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 45 menos 45, 0. Opa, 0. Mas ainda não acabou, porque eu tenho um 0 aqui. Abaixa esse 0, põe o 0 aqui. Agora sim acabou. Então, deu 30. Qual será a resposta? Um pneu que rodou 1.500 quilômetros custará R$30. Sobre o exercício 11, tem dúvidas ou perguntas? Não? Posso apagar para fazermos o 12? Façamos então o exercício 12. Olha, no exercício 12, a gente tem assim, ó. Em uma lata de tinta, as instruções informam que são necessários 3 litros para pintar 7,5 metros quadrados de área. Sabendo disso, responda as questões. Então, olha a informação denunciada. 3 litros pinta uma área de 7,5 metros quadrados, tá bom? Agora, olha a letra A. Qual é a quantidade de tinta necessária para pintar 4 metros quadrados? Então, ó, 4 metros quadrados, eu preciso de quanto de tinta para pintar? Não sei, eu chamo de X, certo? Olha, se eu diminuo a área a ser pintada, diminui também a quantidade de tinta gasta. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada, ou seja, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Olha aqui, eu tenho então x vezes 7,5, 7,5x, que é igual a 3 vezes 4. Então, teremos 7,5x, que é igual a 3 vezes 4, que são 12.
isola x, x será 12 sobre o 7,5 multiplica o x, ao mudar de lado ele vai dividir. Então, nós precisamos resolver essa divisão. Vamos fazer? Olha, vou fazer então 12 dividido por 7,5. 7,5, ele tem aqui uma vírgula e está no meu divisor. Toda vez que a vírgula estiver no divisor, é interessante que eu tire ela daí. Para ela ir para o final do número, eu preciso fazer uma multiplicação por 10, porque quando eu multiplico por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. E o 7,5 virará o número inteiro, será 75. Mas tudo que eu faço no divisor é preciso fazer no dividendo. Se aqui eu multipliquei por 10, aqui também multiplico por 10. Então ficará 120 dividido por 75. Vamos dividir? 120 dividido por 75 dá 1. 1 vezes 75, 75. Vamos subtrair? Aqui fica 1 e aqui fica 10, ó. 10 dividido por 10 menos 5, 5. E aqui vai ficar 11. 11 menos 7 vai dar 4, certo? Põe uma vírgula aqui e um zero aqui, continuo dividindo. 450 dividido por 75 dá 6. 6 vezes 5, 30. Fica o 0, guardo o 3. 6 vezes 7, 42 mais 3, 45. Subtrai, dá 0. Então, nós temos aqui a quantidade de tinta que será gasta para pintar 4 metros quadrados. Essa quantidade é 1,6 litros. Sobre o 12, letra A, tem alguma dúvida? Essa resposta é a letra A do exercício 12. Vejamos agora o que pergunta na letra B do exercício 12. Na letra B, pergunta assim: nesse caso, a quantidade de tinta e a área pintada são grandezas de que tipo? Bom, se eu aumento a quantidade de área, aumenta a quantidade de tinta gasta. Se eu diminuo a área a ser pintada, diminui a quantidade de tinta necessária. Ou seja, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, essa é a resposta da letra B. São grandezas diretamente proporcionais. Está pronto. Vocês têm alguma pergunta sobre o 12? Posso apagar para fazermos o 13? Espera um pouquinho. Espera. Quando terminar, me avisa, tá? Alguém mais falou? A Rafa falou que já pode apagar. Alguém falou alguma outra coisa? Não? Então vamos apagar, tá? Nós vamos fazer agora o 13 da página 194. Olhem só o que temos no 13. O 13 fala assim: a parede de uma cozinha tem 400 azulejos quadrados com lado medindo 15 centímetros.
quantos azulejos de 400 centímetros quadrados seriam necessários para cobrir essa parede? Então, olha, o que acontece com essa parede? Nessa parede tem, ó, na parede tem ela tem 400 azulejos quadrados. O que é um quadrado? É uma figura que tem os 4 lados com a mesma medida. E falou assim, ó, tem 400 azulejos quadrados com lado medido 15 centímetros. Então, aqui é 15 centímetros, aqui é 15 centímetros. Se é um quadrado, todos os lados medirão 15 centímetros, certo? A pergunta é a seguinte: quantos azulejos de 400 centímetros quadrados seriam necessários para cobrir essa parede? Ó, se eu for calcular a área desse azulejo aqui, o que é a área de um quadrado? É a base vezes a altura. A base dele é 15 e a altura também é 15. 15 vezes 15, vamos fazer aqui, ó, dá 225. Então, a área do azulejo que já está na parede é de 225 centímetros quadrados. O novo azulejo que ele quer usar tem uma área igual a 400 centímetros quadrados, certo? 400 centímetros quadrados. Então, olha só. Na parede tem 400 azulejos de 225 centímetros quadrados. Agora, o novo azulejo que ele quer colocar nessa parede tem 400 centímetros quadrados. Quantos azulejos ele precisará? Não sei. Precisará de X azulejos. Olha, se eu aumento o tamanho do azulejo, eu diminuo a quantidade de azulejos necessários para revestir a parede. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque aumentou a área do azulejo, diminuiu a quantidade de azulejos necessários para revestir aquela parede. Então, a multiplicação será linear. 400 vezes x. Então, vai ser 400x, que é igual a 400 vezes 225. Prestem muita atenção nesse detalhe que eu vou explicar agora, certo? Vou isolar o x, vai ficar 400 vezes 225 dividido por 400. Pensa comigo aqui. Se eu vou multiplicar por 400 e depois dividir por 400, eu não preciso fazer essas operações. Olha só, quando eu tenho uma fração que no numerador eu tenho uma multiplicação com o mesmo número que aparece na divisão, eu posso simplificar isso aqui, ó, 400 por 400. 400 dividido por 400 dá 1, aí fica 1 vezes 225, ou seja, x é 225. Qual será a resposta do exercício? Se nessa parede eu usar para revesti-la azulejos com área de 400 centímetros quadrados, serão necessários 225 azulejos. E está pronto o exercício 13. Dê uma olhadinha, vê se tem perguntas sobre o exercício 13. Sem pergunta? Você explica de novo isso? Rafa, olha aqui. Aqui eu não tinha que fazer 225 vezes 400? Olha, eu até posso fazer. Não vai estar errado. Certo? Olha aqui. 5 vezes 4, 20. Fica o 0, guarda 2. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Fica o 0, guarda 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Aí deu 900 mil, certo? Aqui em cima ia dar 900 mil. Aí ia ficar x igual a 900 mil dividido por 400. Aí eu ia dividir, simplifica os zeros, ia ficar o quê? 90 mil
dividido por 4, ó. Aí eu faço 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 1, abaixo 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2, abaixo 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Abaixo 0, ponho 0 na resposta. Tem alguma coisa errada aqui que eu não sei o que é. É porque é 225 vezes 400, depois por 4. Ah, tá explicado. Obrigada, Maria Júlia. Então, aqui é só diminuir um 0 aqui, né? Então, vai ficar 90.000 por 400. Ó, 90.000 dividido por 400, certo? Isso. Aí fica 900 dividido por 4. Que aí daria, 4. 225. Tá? Então, eu não precisava multiplicar por 400 e depois dividir, porque ia ficar esse número mesmo. Aí aqui eu só simplifiquei. Agora, na parte de cima, o que acontece? Ele falou que ele vai pôr um novo azulejo de 400 centímetros quadrados. Só que ele não me deu a área do azulejo que já estava na parede. Então, na hora de montar este esquema, eu preciso, essa informação aqui precisa estar em área. Se eu sei que o quadradinho de azulejo que estava lá era de 15 por 15, a área é a base vezes a altura, 15 vezes 15, que deu 225, certo? Por isso que aqui eu coloquei 225, porque se a informação do novo azulejo está em área, a do antigo também precisa estar em área para que eu monte o esquema e não tenha conflito nas informações. Dá uma olhadinha. Por nada. Dá uma olhadinha aí, gente, vê se tem dúvidas ainda, se tem alguma pergunta. Já posso apagar para fazer o 15 ou vocês querem que espere um pouquinho? Pode apagar? Então tá. Nós vamos fazer agora o exercício número 15. Página 194, exercício 15. O 14 eu pedi para vocês não fazerem. Então vamos lá, para o exercício 15. No exercício 15, nós temos o seguinte: deseja-se embalar 240 balas em pacotes de igual capacidade. Complete a tabela considerando a quantidade de balas que se coloca em cada pacote. Olha só, então ele tem 240 balas. Aí é o seguinte, nós temos uma tabela com a capacidade do pacote e a quantidade de pacotes, certo? Então, eu vou desenhar a tabela aqui. Vou desenhar ela aqui, olha. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não coube minha tabela aqui no meu quadro, mas vocês vão entender. A primeira linha, ela é capacidade de pacotes, ou seja, é o número de balas, certo? Quantas balas cabem em cada pacote. Na segunda linha, é o número de pacotes, tá bom? Então, ele quer, aqui em cima, eu quero 8 balas no pacote, 10 balas no pacote, 20 balas, 40 balas, 60 balas, 80 balas, 120 balas. Ó, acabou que cabia e eu fiz errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Sobrou uma coluna, não tem problema não. Eu
sei que ao todo nós temos 240 balas, não é? Então nós vamos fazer 240 dividido por 8. Se eu pôr 8 balas em cada pacote, olha só. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 0. Abaixo um 0, vem um 0 na resposta. Então, olha, se eu tiver 8 balas em cada pacote, eu terei 30 pacotes. Agora, 240 dividido por 10, que será a quantidade de balas que eu vou pôr em cada pacote. Esse 0 simplifica com esse, ficou 24 dividido por 1, que dá 24. Então, se eu ponho 10 balas em cada pacote, eu terei 24 pacotes. E se eu colocar 20 balas? Vamos fazer aqui, ó, 240 dividido por 20. Esse 0 simplifica com esse. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 0. Abaixo 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Então, eu terei 12 pacotes com 20 balas. E se for 40 balas no pacote? Vamos fazer? 240 dividido por 40. Simplifica esse 0 com esse 0. 24 dividido por 4 dá 6, porque 6 vezes 4 são 24, sobrará 0. Então, eu terei 6 pacotes com 40 balas. E se eu colocar 60 balas no pacote? Vamos fazer? 240 dividido por 60. Esse 0 simplifica com esse. 24 dividido por 6 dá 4, porque 4 vezes 6 são 24, sobrará 0. Então, eu terei 4 pacotes com 60 balas. E se eu colocar 80 balas no pacote? Eu faço 240 dividido por 80. Este 0 simplifica com este. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Menos 24, 0. Teremos 3 pacotes com 80 balas. E se eu colocar 120 balas no pacote? Será 240 dividido por 120. Simplifica esses zeros. 24 dividido por 12 dá 2, porque 2 vezes 12 são 24, sobra 0. Serão 2 pacotes com 120 balas. Isso é a resposta da letra A. Na letra B, pergunta assim: as grandezas descritas na tabela são inversamente proporcionais? Sim, porque se eu aumento a quantidade de balas, eu diminuo a quantidade de pacotes. E está pronto o exercício número 15.